Sabe aquela sensação? Você corre, luta, conquista, e quando chega lá, vem um silêncio estranho, um vazio, como se o que parecia ser tudo, de repente, não fosse mais nada. E aí surge uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer. E agora? Talvez você já tenha sentido isso. Passou no vestibular, terminou aquele projeto, foi promovido, e ao invés da paz, sentiu só um peso novo. Qual é a próxima missão? O estoicismo começa aqui, quando você se dá conta de que correr sem saber porquê é só outra forma de se perder. Aliás, se esse tipo de reflexão te ajuda, assina a Carta Estoica. É de graça, sem algoritmo, só filosofia aplicada, direto no e-mail. E claro, se você curte esse tipo de conteúdo, denso, prático e sem enrolação, deixa o like e se inscreve. Isso mostra que vale continuar. Você passa anos acreditando que a paz está lá, depois da próxima conquista. O emprego dos sonhos, o diploma, o carro, a aprovação, o corpo ideal, a mudança de cidade, o sucesso. E corre. Corre como se a vida inteira fosse uma linha de chegada. A escola te ensinou que a nota é o que vale. O mercado te ensinou que o cargo é o que importa. A internet te ensina que você tem que chegar lá o tempo todo, mesmo sem saber onde é lá. E aí, você chega e percebe uma coisa brutal. O vazio ainda está lá. A mente, faminta, já te oferece outra linha de chegada. Mais uma e mais uma. Agora é o MBA. Agora é o milhão. Agora é o relacionamento perfeito. Agora é o próprio negócio. Cada meta nova parece urgente, mas nenhuma preenche. Porque a fome não está no prato, está na cabeça. É um ciclo, uma prisão invisível. E o estoicismo começa quando você percebe isso. Quando entende que paz não é o que se ganha, é o que se constrói por dentro. Você não sente esse vazio porque escolheu algo errado, nem porque escolheu pouco. Você sente porque lá no fundo achou que essa conquista ia preencher algo que nunca esteve fora. Você achou que, ao conquistar, finalmente se sentiria inteiro, que a vida faria sentido, que a ansiedade ia embora, que tudo, enfim, estaria no lugar. Mas essa sensação dura pouco, às vezes minutos, no máximo dias. Logo a mente faminta já te empurra para o próximo degrau. E por quê? Porque a mente não treinada é um criador compulsivo de insatisfação. É isso que ela faz. Ela foi feita para querer, desejar, buscar, não para se contentar. Você quer um cargo melhor, consegue. Mas em vez de alegria, agora vem ansiedade. E se eu não der conta? Você luta para comprar um carro, consegue. Mas a satisfação dura uma semana, porque agora você já está olhando para outro carro melhor. Você treina meses pelo corpo ideal, conquista. Mas aí você percebe que precisa continuar treinando ainda mais para não perder o que conquistou. Cada conquista, que era para trazer paz, traz mais cobrança. E isso vale para tudo. Vale para o trabalho, vale para os relacionamentos, vale até para a forma como você vê sua vida espiritual ou mental. Você começa a meditar, e aí vem cobrança para meditar todo dia. Você começa a ler e sente culpa pelos livros que não terminou. O ciclo nunca fecha, você nunca chega lá, porque não existe lá, só existe aqui. O que você sente não é fracasso, é uma mente condicionada a viver onde você não está. Ela vive no amanhã, ela vive na próxima coisa, ela vive num futuro imaginário. E quanto mais você adia viver o presente, mais vazio o presente fica. E assim surge a mentira mais antiga da história humana. Quando eu tiver, aí sim vou descansar, aí sim vou me sentir suficiente, aí sim vou estar presente. Mas isso nunca acontece, porque a mente não treinada não sabe viver no momento de chegada. Ela só sabe viver no futuro, que nunca chega.
E aí você se culpa, acha que o problema é você. Você pensa, por que eu não consigo ser feliz se eu já conquistei tanto? Por que eu não consigo relaxar se já resolvi meus maiores problemas? Mas o vazio não vem do que falta. O vazio vem da sua incapacidade de estar com o que já existe, de apreciar o que já foi conquistado. Marco Aurélio deixou isso claro quando escreveu: o desejo pelas coisas futuras nos rouba o presente, e quando elas chegam, quase sempre já não têm mais valor. Epicteto reforça: não deseje que as coisas aconteçam como você quer. Deseje que aconteçam como acontecem, e você terá paz. Veja bem, os estoicos não condenavam o desejo. Eles só alertavam que, sem consciência, ele vira prisão. Porque a mente sem treino vive pulando de sonho em sonho, de futuro em futuro, e nunca repousa. O estoico entende algo essencial, que a felicidade nunca esteve numa conquista futura. Esteve sempre num treinamento presente, em reconhecer, mesmo na dificuldade, isso é suficiente. Eu estou aqui. Isso já é algo, parece pouco, mas é imenso. É a diferença entre viver uma vida inteira e morrer sem nunca ter vivido de verdade, porque a vida real sempre esteve só no agora. E o estoicismo existe justamente para que você aprenda a viver exatamente aí. O estoicismo é o exato oposto da mente inquieta. Enquanto ela vive no quando eu tiver, o estoico vive no o que eu posso fazer. Agora, ele não se ilude com o futuro, ele treina no presente. Não usa o presente como fuga, nem como conformismo. Usa o presente como um campo de prática real. É aqui que entra o treino diário, porque a verdade é que você não controla quase nada. Não controla o mercado financeiro, nem o algoritmo do YouTube, nem a saúde perfeita. Você não controla se amanhã alguém vai te decepcionar, ou se uma doença vai bater na porta, ou se o mundo simplesmente vai virar de cabeça para baixo. Mas tem algo que você sempre controla: sua atitude, sua resposta, seu próximo passo. Marco Aurélio escreveu algo que resume toda a filosofia estoica em uma linha. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontra força. E é exatamente disso que se trata. Você não controla se o chefe vai valorizar seu esforço, mas controla o esforço que você entrega. Você não controla se vai conseguir manter seu corpo ideal para sempre, mas controla a disciplina de treinar hoje. Você não controla se as pessoas vão gostar de você, mas controla a honestidade e a integridade das suas ações. É essa atitude, essa parte que depende só de você, que os estoicos treinavam todos os dias, como se fosse um músculo, uma habilidade, um hábito. Epicteto ensinava seus alunos a se perguntar sempre: qual é a minha parte agora? Qual é a única coisa que depende exclusivamente de mim nesse momento? E então, eles agiam de imediato, sem desculpa. Por exemplo, está frustrado no trabalho? Qual é a sua parte? Pode ser estudar algo novo, pode ser buscar uma conversa difícil, pode ser apenas resistir e permanecer firme, se não há opção melhor. Está ansioso ou triste? Qual é a sua parte? Talvez dar uma caminhada, escrever num diário, ou apenas aceitar, temporariamente, que emoções difíceis fazem parte da vida e que você não precisa reagir a todas elas. Está com raiva ou ressentido com alguém? Qual é a sua parte? Pode ser perdoar, pode ser falar a verdade com calma, ou apenas não responder com agressividade. Isso é treino estoico, é diário, é prático, é real. E quanto mais você treina, mais forte fica essa habilidade dentro de você. Até que um dia, a vida bate forte, mas você não se quebra. Até que um dia,
Os planos falham, mas você permanece calmo, até que um dia, o que você queria tanto não acontece, mas você ainda se sente inteiro, porque quando você treina a mente, você descobre algo ainda mais poderoso, que não é o que acontece lá fora que determina sua vida. É o que acontece aí dentro. É como você responde, é como você se levanta, é como você escolhe continuar. O estoicismo não promete que tudo vai dar certo. Ele promete algo maior, que você vai conseguir se manter inteiro, mesmo quando tudo der errado. Isso é liberdade, liberdade real, porque liberdade estoica não é ter tudo o que você deseja, é ser capaz de abrir mão de tudo e ainda assim continuar inteiro. Não é a liberdade do desejo satisfeito, é a liberdade de não depender dele. É sobre se tornar o tipo de pessoa que sabe o que fazer, quando o mundo inteiro não faz mais sentido. E isso não é teórico, é o resultado de treino real. Você acorda, pergunta: qual é a minha parte hoje? E faz, todos os dias, com disciplina, com clareza. E quando a vida te testa, quando tudo parece perdido, você não precisa se perguntar o que fazer, porque o treino já foi feito e você já está pronto. O mundo inteiro vive como se a paz estivesse sempre no próximo degrau, no próximo emprego, no próximo salário, na próxima conquista. A mente ansiosa repete a mesma promessa todos os dias. Quando eu tiver, aí sim eu vou descansar. Aí sim eu vou ter tempo para mim. Aí sim eu vou me sentir bem. Aí sim eu vou aproveitar a vida. Mas o aí sim nunca chega, porque a mente não treinada não sabe chegar, ela só sabe correr. E se você não para agora para perceber isso, vai passar a vida inteira esperando um dia que nunca chega. Isso vale para o trabalho, sim, mas vale também para tudo na vida. Vale para os relacionamentos, para a saúde, para a família. Quantas pessoas esperam o momento ideal para dizer eu te amo? Quantos filhos crescem sem ouvir palavras importantes, porque os pais esperam o momento certo? Quantos relacionamentos morrem porque alguém esperava o dia perfeito para perdoar? Quantos sonhos não são vividos porque você espera a hora certa para começar e aí, quando percebe, perdeu tudo, porque a hora certa nunca foi um tempo futuro, sempre foi agora. Marco Aurélio alertou: a vida de cada um é aquilo que seus pensamentos fazem dela. E se seus pensamentos só vivem no futuro, você nunca viveu sua vida de verdade. Você viveu só na expectativa de algo que nunca chegou. Mas aqui está a boa notícia. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de trazer a mente pro agora. Ainda dá tempo de decidir que não vai esperar mais. Ainda dá tempo de treinar presença. A liberdade estoica nunca foi um destino distante. Sempre foi uma decisão diária. É você acordar e escolher não se abandonar hoje, agora. É você acordar e decidir que hoje não vai esperar a hora ideal para fazer o que importa. É você acordar e lembrar que a vida não espera. O estoico sabe que o futuro não está garantido para ninguém. E por isso, ele vive com seriedade, não com pressa, mas com atenção plena, com presença absoluta. Ele entende que a verdadeira conquista nunca é externa, sempre é interna. É sobre se tornar alguém capaz de se manter firme no caos, capaz de estar inteiro mesmo quando nada sai como planejado. Essa é a promessa estoica. Não é que tudo vai dar certo, mas que você vai estar inteiro em qualquer cenário. E talvez essa seja a única vitória real. O estoicismo não pede que você desista dos seus sonhos. Ele só pede que você não desista de si mesmo enquanto corre atrás deles. Ele te ensina a não esperar para viver, porque a vida nunca esteve depois da próxima meta. Ela sempre esteve aqui, agora. Então,
Se esse vídeo fez sentido para você, se essas palavras tocaram alguma coisa aí dentro, deixa o like e se inscreve no canal. E principalmente, assina a Carta Estoica. Toda semana, direto no seu e-mail, eu envio uma prática simples, uma reflexão estoica clara e sem ruído. É meu jeito de ajudar você a não esquecer o que realmente importa. Agora respira fundo, pensa no que ouviu e bora pra prática, porque viver nunca foi sobre o amanhã, sempre foi sobre o agora.